Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, vamos estar com o nosso irmão Jusenan, que vai trazer para a gente mais uma de suas experiências extraordinárias. E pedimos a todos que prestem atenção, porque fatos ocorridos com ele também vai ser possível que possamos alcançar. Então, que cada um aproveite bastante este momento e que possa se deliciar com as palavras que vão ser intuídas e que vão também partir dele. É contigo, meu irmão. Boa noite, mais uma noite junto com pessoas maravilhosas. Falar de um tema tão necessário, que é o entendimento sobre o que é viver experiências e experiências extraordinárias. Se me for permitido, ah, solicitando a permissão de nosso Jesus o Cristo Emmanuel, para falar de o que é estar encarnado e ter esse contato com os ensinamentos, com as doutrinas e como isso impactou a minha vida, como isso tem impactado a vida de muitas pessoas. A, a oportunidade de estar vivendo neste momento em que há uma transição planetária, onde há uma mudança das características vibracionais do nosso planeta, já é, de certa forma, algo bastante relevante para que a gente fique atento para todas as mudanças, para todas as sensibilidades que nos afetam e como isso pode ser aproveitado para o nosso despertamento da consciência em relação a quem somos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Esses são questionamentos que, desde o princípio da humanidade, o homem tem buscado entender nas suas várias experiências reencarnatórias. Ora, nesse momento em que a humanidade tem passado pela, pelo processo de despertamento da consciência, onde muitos conhecimentos têm sido disponibilizados, né? Depois do advento da internet, todo ser humano que tem um celular que possa se conectar na rede da internet tem facilidade de acessar conhecimentos que pode ajudá-lo no seu crescimento intelectual, moral e espiritual. Muitas denominações religiosas, muitos conceitos filosóficos estão sendo veiculados pela internet. E essa oportunidade que o ser humano está tendo de conviver com essa tecnologia e poder absorver ou extrair dessa facilidade que o planeta agora está passando na comunicação é algo extraordinário. Porque hoje o conhecimento filosófico, quando é espalhado, quando é difundido pela rede na internet, favorece a pessoas nos vários lugares que tenham acesso à rede a ter contato com ensinamentos, com conhecimentos, com estudos filosóficos, científicos, que podem auxiliar no seu despertamento espiritual. Então, viver já é algo extraordinário.
E viver neste momento em que o planeta está nessa modificação, nessa transição energética de um planeta de prova de expiação para um planeta de regeneração é algo fantástico. Quando nós sabemos aproveitar as oportunidades que o universo nos dá. Ora, quando nós acessamos o conhecimento filosófico sobre doutrinas que nos levam à melhoria do entendimento das leis do universo, interferindo ou modificando os nossos comportamentos, deixando de sermos ignorantes para sermos, para termos acesso a informações que nos auxiliam na expansão da consciência, é algo a ser observado com carinho. E para isso, nós precisamos ter atitudes para, ao ter contato com esse material, usufruir o melhor que esse material, que esse conhecimento, que essa troca de experiência possa nos proporcionar, para que a gente tenha, sim, melhores dias. Eu, por exemplo, se assim me for permitido, gostaria de contar um pouco da minha história. Quando, ainda muito jovem, os fenômenos mediúnicos começaram a me motivarem a uma mudança de comportamento. Era ainda muito difícil para mim o entendimento do que era que estava acontecendo. Por que que eu tinha momentos em que perdia totalmente a consciência e tinha uma saúde física fragilizada e de uma hora para outra não sentia mais nada, a minha saúde, por exemplo, era abalada de tal forma que eu, no decorrer da crise em que eu tinha desequilíbrio intestinal e desequilíbrio estomacal, eu ia levado ao estado de desidratação em 12 horas. E, quando internado, passava o período de medicação e aí ainda, às vezes, em meio ao período da medicação, como se não tivesse ocorrido nada, eu levantava, tirava os acessos das medicações e dizia, não estou mais sentindo nada, estou indo embora, quero alta, vou sair, vou voltar para casa e retornava para a minha vida no dia a dia, sem, como se nada tivesse acontecido. Ora, quando eu vou estudar, quando eu vou entender que tudo aquilo fazia parte da manifestação mediúnica pela sensibilidade que eu tinha, mudei o tipo de comportamento, passei a acessar outras informações, busquei os estudos, e aí sim eu pude perceber que eu estava vivendo uma oportunidade aonde nessa jornada de busca do conhecimento me traz a uma situação em que eu precisava, sim, modificar a forma como eu encarava, como eu lidava, como eu me relacionava com as leis do universo. Isso me traz a oportunidade de conhecer pessoas excepcionais, pessoas com conhecimento vastíssimo das leis divinas, pessoa com uma sabedoria indiscutível, que mal sabiam ler e escrever, mas que traziam um conhecimento latente que só a reencarnação poderia explicar. Pessoas humildes, simples, não letradas, mas que com uma sabedoria tão vasta que traziam lições de moral, de comportamento,
de caráter, de honestidade, que só mesmo espíritos de escola, almas vividas e experimentadas nessa jornada evolutiva, podiam estar. E eu tive esse privilégio de conviver com essas pessoas, o que me auxiliaram a tomar decisões que modificaram a minha relação com a vida e com as outras pessoas nessa jornada evolutiva. Então, para mim, ter acesso ao conhecimento espiritual, ter acesso ao conhecimento das leis e como as leis funcionam, das leis naturais, isso faz com que a minha consciência em termos como ser trino, espírito, alma e corpo físico, vivendo de uma forma harmônica perante as leis e com as leis, de acordo com as leis determinam que devam ser vividas, eu passei a ter uma saúde moral, uma saúde espiritual, uma saúde física, que me deu uma qualidade de vida que muitos não desfrutam. Por exemplo, na caminhada de conhecimento, eu tive acesso a algumas informações em que alguns filósofos falam, por exemplo, sobre a questão de liberdade e prisão. E um dos conceitos de liberdade, que assim, o indivíduo pode estar preso em uma prisão física, mas sua consciência está liberta de tal forma que ele não se sente aprisionado. Outros podem ter todo mundo e a liberdade ao seu alcance, no entanto, moralmente e espiritualmente, tem a mente aprisionadas a vícios que não deixa usufruir de toda a liberdade que poderia ter. Então, uma vez tendo contato com esse conhecimento, eu pude então desfrutar de quê? De um bem-estar, de uma tranquilidade, e comecei a valorizar as pequenas experiências de que que trazia, né? Experiências de estar, por exemplo, só, sem estar só, ou estar só em meio de uma multidão. Porque eu estava naquele momento focalizado em mim e em minha conexão espiritual. E aí eu poderia fazer uma meditação, uma conexão, uma oração em meio a milhões de pessoas e eu não me sentia afetado pelo barulho, pelo movimento, pelo ruído que a multidão fazia em minha volta. Já em outros momentos, poderia sim, o simples conhecimento de que haviam leis atuando e que eu podia usar essa lei ao meu favor, e aí eu vou exemplificar a lei de causa e efeito, eu sabendo que uma causa que eu fizesse, cometesse, teria um efeito, eu buscava então ter atitudes que me causassem, que me levassem a causas positivas para poder colher efeitos positivos. E isso é uma forma extraordinária de transformar dificuldade em oportunidades, de barreiras em dissolver todos os impedimentos para alcançar o que se quer. Na nossa jornada espiritual, nós estamos saindo da ignorância, das trevas da ignorância, para adquirir a iluminação espiritual pela prática do amor ao próximo, mas só vou produzir amor ao próximo se eu me amar. E aí, como é que eu posso me amar? Me respeitando, me alimentando bem, dormindo bem, me exercitando, né? Como o mestre nos coloca, dando pasto ao meu intelecto, ou seja, mantendo a minha mente com conhecimentos que desenvolvam cada vez mais a minha capacidade de compreensão e entendimento. E
paralelo a isso, dando ao corpo físico exercícios que fortaleçam a sua capacidade de musculatura para que tenha força, vigor para vivenciar as experiências. E, aliado ao conhecimento, ao vigor físico, vem aí também a minha mudança de comportamento, ou seja, sair dos vícios para nutrir as virtudes, que é o moralizar-se. E não é que seja proibido tudo. Tem um, uns ensinamentos atribuídos a Paulo, que ele dizia assim: tudo me é lícito. Paulo, não é um discípulo do Cristo, né? Um dos seguidores da doutrina do Cristo, que logo depois do advento da morte do Cristo, alguns tempos depois, aqueles estudiosos que começaram a pesquisar sobre os fenômenos que acompanharam os dias em que o Cristo esteve conosco, ele começa a perceber que buscar a espiritualidade fazia com que o homem melhorasse o seu comportamento e a sua relação com Deus, trazia uma felicidade de tal monta que ele deixava de sofrer pela ausência das coisas e começava a ser feliz pela presença do que tinha. E aí, mudança de comportamento. Em vez de se queixar, de lamentar a ausência ou a falta, começava a agradecer o que tinha. E muitas vezes nós deixamos de viver alegremente com o que temos, porque passamos a vida murmurando e reclamando daquilo que não temos. Só que não temos porque não usamos o conhecimento que adquirimos para criar a condição necessária para adquirir o que precisamos. Porque a vontade é uma movimentação da alma em uma energia criadora que vai criar o pensamento, e esse pensamento vai criar uma forma, e essa forma vai atrair as energias necessárias para que esta forma se materialize. Então, toda forma de pensamento e de desejo e vontade é possível sim de se materializar. Mas o homem, em sua, no seu desequilíbrio, cria diversas formas e se perde na manutenção dessas formas, e nem sempre dá a devida atenção àquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente traria para ele um estado de bem-estar e equilíbrio. E aí, por isso, sofre, porque gasta energia com aquilo que não é necessário. Quando o homem adquire o conhecimento para identificar o que é necessário daquilo que não é necessário, ele começa a perceber que o pouco é muito mais do que o muito que não tem valor nenhum. Então, quais as poucas coisas que nós temos e que muitas vezes não valorizamos? Uma delas é o tempo, a oportunidade de estarmos vivendo a experiência e que poderíamos extrair cada vez mais conhecimento e crescimento espiritual pelo tempo que temos nas vivências dentro do nosso período de vida neste planeta. E aí, às vezes, damos mais atenção à tristeza, às experiências negativas, às repetições desnecessárias de comportamento. E isso vai gastando
vai consumindo o tempo que nós temos, que poderia ser utilizada para o nosso despertamento espiritual, para a construção da nossa felicidade, para usufruirmos daquilo que a natureza disponibiliza, e que às vezes a gente não dá o devido valor enquanto tem. Nossa reencarnação tem períodos, período da infância, período da adolescência, período da juventude e período da maturidade. Cada período deste tem a sua atenção devida que deveria ser observada e vivida na maior intensidade possível, para que cada experiência em cada fase fosse extraordinária, trazendo para nós o melhor para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Mas o que ocorre é que, por muito dar atenção ou diversificar os ângulos de visão, sem dar a devida concentração para algo de cada vez, termina a gente dispersando energias desnecessárias ou energias extremamente é, caríssimas para nós, como a energia vital, por exemplo, dando atenção a um fato que nos causa dor e sofrimento por um tempo muito prolongado, que não produz para nós conhecimento. Se nós damos muito atenção em algo, ou congelamos a nossa atenção em um único ponto, vamos queimando a nossa energia vital, perdendo tempo, consumindo as oportunidades e não adiantando o processo evolutivo. A vida é movimento e movimento é progresso. Mas se nós nos fixarmos em um único ponto, num círculo vicioso, retornando sempre sem extrair conhecimento da repetição dos acontecimentos, nós vamos estar perdendo um tempo valioso. E quando chegar a uma determinada idade, nós vamos olhar para todo o período vivido e dizer assim: poxa, se eu tivesse a maturidade que tenho agora, lá no início do meu processo, eu teria tomado outras atitudes, outras decisões que possivelmente me trariam uma outra condição de vida, uma outra condição de estado espiritual, da relação minha com o divino, da minha relação com o meu companheiro, minha companheira de jornada evolutiva. E eu estaria em outro estado. Teria dado mais atenção a momentos como do abraço, do carinho, da presença, do olhar no olho, do dizer eu te amo, eu te admiro, do elogio sincero ao outro companheiro de jornada, ao amigo, ao pai, ao filho, ao irmão, à irmã, à esposa, aquelas pessoas mais caras do nosso círculo de amizade, que muitas vezes nós nos chateamos com bobagem e damos uma atenção um, exagerada para algo que não significa tanto quando nós nos deparamos por um olhar mais racional, por um olhar mais equilibrado, que aí nós vamos perceber que não era tanto valioso, não exigiria da gente tanta atenção àquela situação. Então, viver experiências extraordinárias é o quê? É viver com qualidade aquilo que nos traz prazer e crescimento. Uma boa conversa, uma boa música, uma boa refeição, um bom bate-papo com um amigo sincero,
ou simplesmente desfrutar da energia de carinho do outro. Isso é viver experiência extraordinária. Se permitir calar e ouvir a voz da própria consciência, trazendo para a consciência a, um entendimento do o que é ser verdadeiro e em conexão com o divino, descobrindo que somos espírito, alma e corpo físico, numa trindade que essa harmonia em conexão com a espiritualidade da luz faz com que nós tenhamos uma boa convivência conosco mesmo, em primeiro lugar, e com o outro companheiro de jornada espiritual. Então, para mim, entrar em contato com os conhecimentos da doutrina espírita, das doutrinas espiritualistas, dos ensinamentos que nós adquirimos dentro do trevo sagrado, em que nos levou a respeitar, em primeiro plano, os meus limites, em segundo plano, a forma harmônica de comunicação com o outro, a respeitar o ritmo de cada situação, de cada oportunidade, para não apressar nem retardar o seu desenvolvimento e extrair um máximo de conhecimento de todas as experiências vividas, para que, nesta conquista desses conhecimentos, a soma de tudo isso me traga sabedoria e eu possa lidar com os conflitos de forma sábia, tranquila, entendendo que tudo começa grosseiro e vai se aprimorando até chegar no nível de refinamento tal, de equilíbrio e de conexão com as leis de tal forma que adquire-se a perfeição. Então, não é querer ser perfeito, mas buscar aperfeiçoar-se no dia a dia. Cada oportunidade que tiver para viver intensamente, amorosamente, respeitando os limites do ritmo que a vida nos oferece, trazendo pasto ao intelecto, buscando avidamente por maiores conhecimentos em todas as áreas que possam ser buscadas, e de preferência sobre as doutrinas, sobre as religiões, sobre as filosofias, para que o nosso entendimento tenha aporte para fazer melhores escolhas, me exercitar, ou seja, ter uma vida saudável, contato com a natureza, o exercício físico e uma boa alimentação saudável, evitando os abusos e excessos, para que o meu corpo seja o mais saudável possível. E aí vem uma questão que para mim foi fundamental, foi escutar ou prestar atenção o que o meu corpo comunicava, dizendo o que era que havia de escassez que eu precisava suprir e aquilo que já não era mais necessário que eu precisava abolir da minha dieta. Então, eu comecei a perceber que a alimentação poderia ser bem melhor, em menor quantidade, mas de uma forma mais seleta, para que eu tivesse um corpo saudável, com uma força física que me traz hoje, depois de um certo tempo de caminhada, força, vigor, em que eu respeito o ritmo deste corpo, onde há a necessidade do descanso, a necessidade do lazer, a necessidade do prazer de
desfrutar do convívio com o outro, do contato com a natureza, do momento de meditação, do momento do descanso e do momento de movimentação para poder estimular a que a musculatura adquira força e vigor. Depois vem a questão da mudança de hábitos. E aí mudei, tirando aquilo que não era mais necessário ou aquilo que prejudicava a minha qualidade de vida. Então, as noites mal dormidas foram abolidas, os excessos de alimentação foram abolidos, o álcool, que já não me trazia mais prazer, muito pelo contrário, me trazia prejuízo. Então, foi abolido a utilização e a absorção de álcools. E aí, com isso, melhorou a minha alimentação, passei a ter uma outra alimentação, tanto física quanto espiritual, auditiva e visual. Então, já não mais consumia músicas que tinham conotações que poderiam trazer um, uma baixa vibração do meu campo emocional. As imagens que trariam ou que me estimulavam raiva, vingança, medo, também foram abolidas. E agora, hoje, eu busco o quê? Músicas que traz paz, harmonia, equilíbrio. Imagens que me remetem à beleza harmônica do universo. E, com isso, as conversações passaram a ser sempre buscando um entendimento de filosofias que me levam ao crescimento espiritual. Isso é vivências extraordinárias, convivência com pessoas mais sábias, pessoas que estão buscando o seu crescimento espiritual, deixando de estar em lugares aonde a conversação era negativa, aonde a vibração trazia para um campo mais denso, para estar com pessoas que a conversação era mais suave, mais leve, onde a energia era de gratidão ao grande Deus por tudo que nos é dado. Isso me fez ter uma outra visão, uma outra forma de vivência e muito mais prazeroso hoje é estar com pessoas que pensam positivo, que conversam sobre coisas positivas, ambientes que trazem uma experiência não só física, mas perceptiva da presença da espiritualidade no que diz respeito à conexão com níveis mais elevados. Então, digo a vocês, vivências extraordinárias para todos, está ao alcance de todos. A questão é escolher o lugar certo, as pessoas certas, o assunto certo, o conhecimento certo para esse despertamento e viver experiências maravilhosas. Isso pode acontecer no reduto do lar ou em ambientes onde se encontram pessoas que estão se reunindo com essa finalidade de crescimento espiritual. Desejo a todos que tenham e busquem essas experiências e assim tenham suas vidas transformadas, melhoradas espiritualmente, materialmente e moralmente. Paz, harmonia e equilíbrio entre todos nós que estamos convivendo esses dias difíceis na transição planetária. Beijo no coração de todos, boa noite, muito obrigado.